Amados irmãos, os saúdo com a santa e gloriosa paz de Jesus. Amém? E carinhosamente os convido a abrir a sua Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Mas hoje eu tenho uma palavra para compartilhar contigo. O nome da palavra é ilhados. Vou falar sobre um homem importante que no momento de escrever esse livro, ele estava numa ilha. Eu quero contar um pouquinho sobre a vida desse homem. Amém? Vamos juntos ler então no capítulo 1, versículo de número 9. Apenas o versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, João é o autor desse livro. Não apenas desse livro. Ele é o autor também do Evangelho segundo João. É o autor também das epístolas de João. E é o autor desse livro. Diferente dos outros livros, ele escreve este livro, o livro da Revelação, ou o livro de Apocalipse, já na sua idade avançada, já em seu momento de findar da vida. Mas aqui, quando ele escreve esse livro, ele já estava vivendo um momento muito diferente do que o momento que ele viveu quando ele era discípulo de Jesus. Quando ele era discípulo de Cristo, ele era muito provavelmente ainda um adolescente. Alguns estudiosos e exegetas do Novo Testamento imaginam que provavelmente ele tinha entre 13 e 18 anos de idade. Era um adolescente, um jovenzinho. Ele é aquele que o texto sagrado vai dizer que quando Cristo falava, ele era tão apaixonado pelo que Cristo dizia, que ele encostava a cabeça e aproximava a cabeça ao peito de Cristo e escutava enquanto Cristo falava. Ele era louco por ouvir Jesus falando. João é um grande ensino. E ele foi vivendo sua vida pregando o Evangelho. Ele viveu alguns instantes preciosos de pregador, de evangelista, de pastor, de líder de igreja, de líder comunitário, e pregou a palavra. Mas neste momento que ele escreve esse livro, ele está vivendo um momento peculiar da vida. Nós, pelo menos os melhores de nós, planejamos a nossa velhice. Eu tenho alguns amigos que já desde a juventude começaram a planejar a sua aposentadoria. E não diferente de nós, João deve ter, Rafael, sonhado com a velhice dele, sonhado com a aposentadoria. E geralmente quando a gente prega a palavra, apaixonado pela Bíblia, como eu conheço alguns dos amigos e irmãos aqui, a gente tem muitos sonhos, os sonhos de pregar e a família converter, pregar e um amigo converter, pregar, querido Vitão, e aquele parente que dá trabalho e dor de cabeça se render a Jesus, né? João deve ter tido alguns desses sonhos, pastor Valmir. Mas diferente do que ele imaginou ou sonhou, estava agora aqui João, preso em uma ilha. Sim, preso. João foi preso. E não preso porque cometeu um crime
E não preso porque furtou algo. Ele foi preso porque pregou a palavra. Ele foi preso, assim como muitos dos seus companheiros, porque pregava o evangelho. Ele tinha começado sua carreira, como eu disse, muito novinho. Alguns estudiosos estimam que ele tinha entre 80 e 100 anos de idade quando foi preso. Ele era um vovozinho, um idoso. Gosto de imaginar que era um idoso saudável. Toda vez que penso em João, eu penso no bispo Rubem. Um senhor de quase 90 anos, ele tem 89 anos de idade. E você, quando conversa com ele, não parece. Parece que ele tem pelo menos uns 15 ou 20 anos a menos. Menos que isso. E fico imaginando o João aqui, nesse instante, parecido com o bispo, né? O bispo lá de Nova Iguaçu. E diferente do que eu suponho que ele sonhou, agora aqui aos provavelmente 90 anos de idade, ele está ilhado, preso, Léo, quebrando pedras. Sim, esta ilha era uma ilha que tinha por rotina quebrar pedras. Acho que é um pouco diferente do que a gente sonha, né? A gente não imagina isso para a nossa velhice. A gente imagina uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela. Para quê? Para ver o sol nascer. Né? Amigo Maurício, bem-vindo, amigo. Mas João, diferente disso, não estava uma casinha branca, vendo o sol nascer. Ele estava quebrando pedras, ilhado. Essa palavra de hoje é um presente de Deus para você que se encontra ilhado. Ilhado em alguma dor, ilhado em algum sentimento, ilhado em alguma situação. A vida às vezes apresenta para a gente situações que nos ilham, que nos isolam. Situações que a gente olha para ela e não vê saída. Situações que, quando a gente olha para a nossa realidade e a nossa vida, parece que realmente estamos num lugar onde só o que nos resta são pedras para a gente quebrar. Pedras e mais pedras, e você acorda, quebra pedras, vai dormir, dá um cochilo, e quando acorda já é alguém batendo, te acordando para quebrar mais pedras. E sente a dor na perna, a dor no braço, e mais pedras para quebrar. Há realidades de vida que nos cansam, que nos esgotam. Quem sabe você luta contra um vício. Quem sabe você luta contra um sentimento. Quem sabe você luta contra uma ideia. Quem sabe você luta contra uma força que é maior que você. Tem um pensador chamado Camus que dizia que a vida é como um eterno empurrar de pedra. Era como uma pedra que era empurrada até o alto de uma montanha, e quando chega no alto da montanha, a pedra rola de alto a baixo, você tem que descer e começar tudo de novo. E aí você empurra de novo aquela pedra, e quando chega no alto da montanha, a pedra rola de novo, você tem que descer até o pé da montanha e começar tudo de novo. Para esse pensador, a vida é como esse eterno empurrar de pedra. Eu olho aqui para João e fico imaginando, irmãos, que estar preso numa ilha deve ser ruim demais. No ano de 2022, um grupo de homens lá no Pará, perto de Belém, a 150 quilômetros de Belém, eles estavam
no mar. E o barco deles, eles enfrentaram uma tempestade, um mau tempo. E o barco deles afundou. Teve um incêndio na cozinha. Olha que loucura. Eles estavam numa tempestade e aí houve naquele balanço do barco, começou um incêndio na cozinha do barco. Era um barco de médio porte. E começou um incêndio dentro do barco no meio da tempestade. Não bastando a tempestade, Sérgio, começou um incêndio. Um incêndio. Eles no meio do mar tiveram de enfrentar um incêndio e uma tempestade. Isso ali, aqui no Brasil, em Belém do Pará. E eles então naufragaram e conseguiram chegar até uma ilhota. Uma ilha chamada Ilha das Flechas, 150 quilômetros de Belém. E eles tinham um pouquinho de comida, a água logo acabou, não tinham muita água, mas eles tinham um pouco de comida. Aí durou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 8 dias, 10 dias, naquela ilha, sem passar um barco, sem passar um nada. Aí um deles teve uma ideia. Um deles tinha feito um cursinho na Marinha e eles estavam com uma garrafa PET e um deles teve uma ideia. Eles lacraram uma garrafa PET, escreveram um bilhete e pegaram uma boia colorida e lançaram ao mar na esperança de que as correntes iam levar até a terra firme, mas eles estavam a 150 quilômetros de Belém, no lugar mais próximo. E o bilhete estava escrito assim, está aqui atrás, não sei se vai dar para ler, mas o bilhete está escrito assim: socorro, socorro. Olha como é que começa o bilhete. Vê se de repente esse bilhete combina aí com a tua vida. Socorro, socorro. Precisamos de ajuda. Nosso barco pegou fogo. Estamos há 13 dias na Ilha das Flechas, sem comida. Avisa a nossa família. E deixaram o telefone de alguns familiares. Somos em 6 tripulantes. Eram 6 pessoas. Milagrosamente, aquela garrafa PET encontrou alguém. Uma pessoa achou inusitado, um pescador achou inusitado aquela garrafa PET agarrada a uma boia, pegou Danielzinho aquilo e viu que tinha um bilhete dentro. Funcionou. Leram o bilhete, ligaram para a família, viram que não era trote. Meu Deus, um bilhete esse é o telefone dos nossos parentes mesmo. Esse é o nome dos nossos... Tinha os nomes das pessoas. E eles foram até a Ilha das Flechas. E depois de 17 dias, já quase sem comida, eles só não morreram de sede, porque choveu. Quantos podem dar glória a Deus que choveu? Choveu. E eles saciaram a sede com água de chuva. Fiquei pensando sobre esse texto essa semana aí, imaginando, meu irmão, minha irmã, como é que estar isolado numa ilha? Estar longe de tudo que a gente sonhou. Estar longe de tudo que a gente imaginou, planejou. Estar longe de tudo que você projetou. A gente é bom em projetar, né? Só que a realidade da vida nem sempre encaixa com aquilo que a gente sonhou, planejou ou projetou. A pergunta é inevitável quando lemos esse capítulo 1 de Apocalipse e escutamos João aqui descrevendo sua situação na ilha. O que faríamos no lugar de João? E o que João fez, irmãos, nos é um grande ensinamento. Aqui o texto sagrado vai nos dizer, nesse único versículo que eu li, o versículo 9, que ele afirma, em primeiro lugar, a sua identidade. Ele diz: eu, irmão e companheiro de vocês. Pastor, mas ele estava ilhado.
Ele era um vovozinho quebrando pedras. Irmãos, mas nem esta realidade foi capaz de arrancar de João a sua identidade. A pergunta que eu faço para vocês nessa noite, a pergunta que eu me fiz, os 15 últimos dias que meditei nesse texto, sim, essa palavra já está pronta há bastante tempo, e a pergunta que eu me fiz é: quais ilhas seriam capazes de nos arrancar a nossa identidade? Qual situação seria capaz de arrancar de você aquilo que você nasceu para ser? Qual realidade? Qual circunstância? O que, se fosse tirado de você, tomaria de você a sua identidade como homem de Deus ou mulher de Deus? Em circunstâncias favoráveis, irmãos, é muito fácil a gente afirmar a nossa identidade. Quando uma porta é aberta, quando o emprego nos é dado, quando recebemos um sim. Ontem à noite, o meu caçula cismou de tomar todinho com o jantar. Todinho, ele queria um Toddy, geladinho na geladeira, um Toddy. Pai, eu vou tomar um suquinho junto com meu papá. É mesmo, Miguel? Eu não lembrava de ter suco na geladeira, né? Pronto, assim, de caixinha. Aí eu falei, mas que suco é esse? É um suco, pai, é um Toddy. Miguel, Toddy não é suco, rapaz. Tomar chocolate com leite junto com a comida, não combina, rapaz. Uma aguinha geladinha, um suquinho. Não, pai, não, Toddy. Aí brigou. E aí eu falei, filho, se você comer a comida direitinho, no final você ganha a sobremesa, que é um chocolatinho. Mas Toddy com chocolate, Toddy, leite com chocolate, você não vai beber. Você já sabe, 6 anos, né? É a adolescência da infância. E foi aquele escândalo, aquela coisa toda. E aí eu fui lá, fiz aquela informação para ele. Meu filho, você pode espernear o que for, nada vai mudar essa decisão. Não, você não vai tomar Toddy com o jantar. Foi o último a comer, aquela coisa toda. Comeu, tudinho. Aí quando acabou de comer, vem ele de novo, porque eles são insistentes, né? Pai, já que a sobremesa é chocolate e Toddy também é chocolate, então eu posso beber o meu Toddy. Miguel, não. E o coração da gente aperta, né, gente? Que chora, faz aquela carinha, vai aquela carinha do gato de bota pra gente. Né? Pai. Mas lá no meu coração eu dizia, esse não vai ajudar ele lá na frente. O não é ruim agora, né? Difícil pra gente, pra caramba, como pai, né? Como mãe. Mas lá na frente, esse não vai ser uma bênção na vida dele. Tô treinando ele. Por quê? Treinando, pastor, com ruindade, porque não deu Toddy pro menino. Porque a vida, meu irmão, não vai te dar todinho quando você crescer. A vida vai te dar um eloquente e sonoro não. A vida é repleta de nãos. E aquele que não foi treinado não vai aguentar. João, meu irmão e minha irmã, ele estava aqui nessa ilha. Ele estava sim aos seus 90 anos, no auge dos seus 90 anos de idade, com uma linda aposentadoria, quebrando pedras. Mas nem isso foi capaz de arrancar de João a sua identidade em Cristo Jesus. Ele afirma aqui no início do versículo 9 do capítulo 1 quem ele era. Ele diz, irmãos, e isso grita no meu peito, na minha mente nessa hora, ele diz, eu, João, irmão e companheiro. Meu irmão,
todos os companheiros de João já haviam sido martirizados. Aqueles homens que ele admirava na adolescência dele, os primeiros líderes da igreja, Pedro e Tiago, já haviam sido martirizados. A tradição vai dizer que Pedro não se achou digno de ser crucificado e, ironicamente, então os seus executores o crucificaram de cabeça para baixo. João ouviu isso, ou teve notícia disso, e não apenas dele, mas todos e cada um dos discípulos já haviam sido martirizados e mortos. E aqui restava apenas ele, que não era mais um garotinho, que não era mais um menino, que era um vovozinho, talvez com a sua cabecinha branca, ou talvez nem cabelos tinha mais. Mas uma coisa ele ainda tinha, uma coisa ele ainda carregava, uma coisa a idade, a vida, a dor, a ilha e as pedras não tinham arrancado de João: a sua identidade em Cristo Jesus. Ele sabia quem era, e ele afirma aqui para nós: eu, João, irmão e companheiro, que no nome do Senhor Jesus, as nossas ilhas, as nossas dores, as nossas angústias, as coisas que a gente frustrou na vida, não venham ter o poder de arrancar de nós a nossa identidade. A nossa alegria de olhar para o lado e enxergar nesse pecador ao lado um irmão e um companheiro. Pastor, você não sabe quem está aqui do meu lado. Você é um pecador que não presta, pastor. Irmão, se a gente aprendesse a olhar mais no espelho do que na vida dos outros, a gente ia aprender que quem não presta somos nós. Que no nome do Senhor Jesus, nós tenhamos a força, a alegria de afirmar a nossa identidade. Como, pastor? Irmãos e companheiros. Irmão aponta para um DNA igual, para um sangue igual, para coisas que nos aproximam, que nos faz semelhantes, parecidos. Eu não preciso, irmão, dizer que o Valmir é irmão do Wagner. Né, Valmir? São até gêmeos. O Wagner é até mais enxutinho agora, né, Valmir? Mas eu não preciso dizer que ele é irmão. Por quê? Há evidências. Há evidências de que nós nos parecemos, irmãos. Há evidências de que agora, enquanto cultuamos a Deus aqui, irmãos nossos adoram a Deus ali na Assembleia de Deus, ali na Igreja Batista, ali na Metodista, ali na Presbiteriana. Há evidências de que nós temos irmãos espalhados na face dessa terra. Irmão aponta para coisas semelhantes. E companheiros apontam para missões semelhantes. Para aqueles que têm missões parecidas. Para aqueles que não ficam rindo quando o outro dá errado. Que não ficam rindo quando o outro tropeça. Que não se alegram com a desgraça do outro. Não. Mas quando um outro tropeça, vai lá e ajuda o outro a levantar. Irmãos e companheiros. João sabia quem era. João tinha identidade, que no nome do Senhor Jesus, que nenhuma ideologia, que nenhuma dor, que nenhuma ilha, que nenhuma malignidade, que nenhuma seta maligna, que nenhum dardo inflamado do maligno tenha capacidade de arrancar de nós, igreja, a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Eu, João, irmão e companheiro de vocês. E aí, irmãos, João ele vai desenhar como era essa irmandade.
Ele vai afirmar: irmão e companheiro de vocês na festa. É isso que está escrito? É isso? Não? Irmão e companheiro de vocês no dia da vitória, no dia da formatura. Irmão e companheiro de vocês no dia que o carro novo chegou lá na garagem. É isso que está escrito? Não. A palavra de Deus é clara, é evidente. Ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação. Tribulação, meu irmão, é o que esse homem estava vivendo. Arrancado de sua vida como pregador, sem ser respeitado, pelo menos por ser uma pessoa idosa, sem ser respeitado por ser o último dos pregadores que tinham andado com Jesus, sem ser respeitado por ser um dos precursores da fé cristã. Esse homem humilhado numa ilha, ele conseguia naquele lugar encontrar irmandade e companheirismo. E ele escreve esse texto e ele aponta para aqueles que estariam lendo esse texto. E glória a Deus, estamos lendo esse texto, amém, gente? Chegou até nós, então aquele vovozinho arrancou força, pegou aquela pena, molhou ali naquela tinta, escreveu aquele texto. Eu sou o irmão e companheiro de vocês na tribulação. Quando eu leio esse texto, eu lembro, meu irmão e minha irmã, que quando a gente acorda segunda-feira para vivenciar a luta que a gente precisa vivenciar, é muito mais leve fazer isso, tendo em mente e tendo no coração que nós não precisamos, assim como a Jéssica disse aqui, não precisamos enfrentar isso sozinhos. O cristianismo não é uma carreira solo, meu irmão. Provavelmente uma das coisas mais lindas da pregação do Evangelho é que toda e qualquer vitória que a gente tem é uma vitória para a gente dividir com quem está caminhando conosco. Mas é também igualmente verdade que toda e qualquer tribulação que a gente vivenciar, nós não precisamos vivenciar essa tribulação sozinhos. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que já têm possam glorificar a Deus, porque em toda e qualquer circunstância, Deus te deu um amigo, um companheiro, um irmão, para você dividir a tua lágrima, a tua dor e a tua dificuldade. Pastor, eu estou aqui nesse lugar e eu ainda não conheci alguém para chamar de irmão, para chamar de amigo, para chamar de companheiro. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, ainda no ano de 2025, que Deus te presenteie com alguém para você chamar irmão e companheiro. Para que você não tenha a dor de olhar para o teu celular e não ter um nome, um número no teu favorito. Você sabe, irmãos, que tem muita coisa ruim que aconteceu com a tecnologia, muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Uma coisa ruim é que quando eu era garoto, a gente tinha os números, isso fazia bem para o cérebro, né? A gente tinha os números das casas das pessoas importantes, todos gravados na mente, né? Número da casa de um tio, o telefone era uma coisa rara, né? Quando eu era criança e adolescente, mas você tinha o telefone de alguém, você tinha um telefone de um órgão de socorro, né? Bombeiro, polícia, você tinha esses números gravados e os números de alguém, um vizinho para ligar e pedir um socorro. Antigamente, duas coisas eram raras nas ruas do bairro onde eu cresci. Uma era televisão e outra era carro. Na rua eu lembro que teve uma Copa do Mundo que eu precisei ir para a casa de uma prima que morava no bairro ao lado, porque a televisão lá de casa era preta e branca, e eu queria ver o Romário ganhar a Copa de 94 numa TV colorida.
E era raro uma TV. Assim como era raro um carro também. Aqui na nossa realidade da Baixada Fluminense, pouquíssimas famílias. Então a gente tinha, geralmente, o nome, o endereço e o telefone do vizinho que tinha um carro. E o vizinho, coitado, tinha lá uma Brasília, um Fusca, ele já sabia que passando mal, era ele que ia socorrer a rua inteira. Ora, hoje não. Como no celular a gente grava, anota tudo, né, no celular, às vezes a gente não tem de cor o telefone de ninguém. Mas aí tem um recurso, né? Chamado favoritos. A pergunta que eu faço para você hoje é: tem algum irmão nos seus favoritos que no dia que você estiver vivendo #tribulação, você pode ligar para ele ou para ela? Tem, meu irmão? Que bom. Se você não tem, aprenda com o irmão João hoje. Aprenda a dizer: eu, João, irmão e companheiro nas tribulações. Mas João não disse que era irmão e companheiro só na tribulação, não. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação e no reino. Existe um reino, irmãos, invisível, acontecendo e sendo estabelecido no meio de nós. Um reino que tem um rei que comanda a história com um cetro soberano. Um rei sentado no seu alto e sublime trono. Um rei sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. E o texto sagrado em Atos dos Apóstolos vai nos afirmar que ele foi assunto aos céus. Ele subiu até os céus e está assentado à direita, à destra de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Num claro dizer, esse trono, estar assentado, sentar na Bíblia, fala sobre autoridade. Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Quer dizer que Jesus é a maior autoridade do planeta Terra. Não, pastor. Lá na minha casa a autoridade sou eu. Meu irmão, minha irmã, você só é autoridade na tua casa, porque Jesus todo dia te dá fôlego de vida. Porque está a um estalar de dedos a hora da nossa morte. Toda autoridade, o livro de Romanos, Paulo afirma isso, no capítulo 13, toda autoridade dessa terra só é dada com a permissão do Senhor. Toda e qualquer posição de autoridade só existe pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então quer dizer, irmãos, que tudo que galgamos na vida até hoje é uma concorrência do nosso esforço humano, do nosso trabalho. Não estou anulando o teu trabalho, o teu esforço. Você que passou num concurso, há trabalho seu. Você que trabalhou e cresceu na empresa que você trabalha, há um trabalho seu. Você que conquistou uma posição de liderança na sociedade, há um trabalho seu. Mas concorre com o seu trabalho um Deus que é soberano e é Senhor sobre a minha vida e a tua vida. E Ele reina sobre nós. É muito natural hoje nós abraçarmos um Cristo que é amoroso. E a maior discussão teológica do momento fala sobre quem é Jesus, pastor Valmir. Amado bispo Weber, antes de cair doente, ele pregando no presbitério, ele disse que na academia teológica,
o que mais se discute é quem é Jesus. Nas academias de teologia, o assunto sobre cristologia, sobre quem é Jesus, quem é a pessoa de Jesus, ele é um ser histórico, ou é mais que isso, ele é Deus ou foi só um homem? Esse é o assunto mais discutido na academia de teologia. E uma das discussões mais acaloradas da modernidade ou da pós-modernidade é se Cristo é ou não é amor. Claro que ele é amor, irmãos. Mas o equívoco mora quando nós imaginamos que ele é esse Deus amoroso que se furta também nos disciplinar. Que se furta de também nos dizer de vez em quando, como eu disse para o Miguelzinho essa semana, não, meu filho. Não, minha filha. Jesus Cristo é rei, meu irmão e minha irmã. E o rei Jesus, ele é Senhor na minha e na tua vida. Senhor para nos dizer, ei, eu te amo. Ei, eu te atraí até aqui. Ei, eu te trouxe até essa noite, até este lugar. Ei, eu tenho uma obra na tua vida. Ei, eu estou construindo algo lindo, pleno, belo na tua vida. Mas de igual maneira, esse rei que nos ama, ele nos diz, eu é que sei os caminhos que tenho sobre a tua vida. Não são, irmãos, é um conflito louco esse. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais a gente fica besta. Mais a gente fica bobo. Achando que entende a vida, achando que entende as coisas, achando que a gente pode dizer para Deus o que vai ser a nossa vida. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, irmãos, mas a gente fica metido, achando que podemos orar assim para Deus. Ei, meu Deus, estou com esse sonho aqui no meu coração, e eu peço que o Senhor venha realizar esse sonho, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, e que bom que eu não sou igual esse miserável aqui do lado, achando que a gente pode dizer para Deus o que vai ser o nosso futuro. Irmãos, o texto sagrado vai dizer que quando um homem fez essa oração perto de Jesus, essa oração não chegou ao teto. Porque a oração que rompeu o teto e foi até o trono de Deus foi a oração de um pecador que disse assim, ei, Deus, eu não passo de um pecador, tem misericórdia da minha vida. Irmãos, Jesus é um Deus que ama, mas é um Deus que ordena como deveria ser a nossa vida, que aponta claramente nas Sagradas Escrituras o que Ele tem para mim e para você. A gente pode fazer uma oração para perguntar se a gente vai tomar um café com leite ou um café puro amanhã. Ou então a gente pode só decidir. Mas o que já está decretado nas Sagradas Escrituras, nós não precisamos perguntar a Deus. Deus, eu devo matar o meu vizinho ou não? Ele é perturbado, Deus. Ele não deixa eu cochilar, não deixa eu dormir, ele fica batendo, fazendo obra. Eu devo dar uma coça nele ou eu devo chamar a polícia? Tem coisas, irmãos, que nós não precisamos perguntar a Deus. Nós temos que perguntar é a Bíblia. Nós temos que estudar e investigar. Porque todos os propósitos desse reino já foram revelados pelo rei, para a minha e para a tua vida. E João diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação e no reino. Mas ele não disse só isso. Ele disse, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação,
no reino e na perseverança. Perseverança deveria ser a palavra do crente. Ou melhor, deixa eu formular novamente a minha frase. Perseverança é a palavra do crente. Perseverança deveria ser o sobrenome, irmãos, de metade das pessoas aqui dessa igreja que eu conheço a história. Perseverança é a história do pastor Valmir, da Miriam. Perseverança é a história do Sérgio. Perseverança é a história desses meninos ali, ó. Perseverança é a história dos irmãos que cruzam aqui e vêm de outro município para congregar conosco. A gente tem uma família, irmãos, que mora perto de Campo Grande, que corta quase 1 hora dirigindo para chegar aqui todo domingo. Qual é o nome disso? Perseverança. Perseverança é aquele pai de família que, mesmo não tendo o suficiente, toda segunda-feira acorda na esperança de que amanhã Deus proverá. Perseverança, irmãos, é aquela mulher que, mesmo tendo um marido não crente, que humilha, que pisa, que pisoteia, que fala palavras de baixo calão, que fala palavras que jogam para baixo, ainda assim, domingo após domingo, essa irmã está aqui na casa do Senhor, celebrando a presença dele na vida dela. O nome disso é perseverança. E João exaltou isso. Ele falou: eu, João, companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança. Esse versículo termina, irmãos, e João diz assim: eu estava na ilha chamada Patmos. E aí ele vai apontar para nós como ele conseguiu resistir. Talvez você esteja agora aí perguntando aí: pastor, eu já entendi, pastor, já entendi. Deus está falando comigo, já entendi. João era perseverante, era apaixonado pela igreja, ele estava imerso no reino, já entendi, ele venceu a tribulação. Eu me identifico com João, pastor, também estou imerso na tribulação. Mas como é que eu venço, pastor? Como é que eu levanto dessa cadeira, não como um derrotado? Como é que eu levanto como um vitorioso dessa cadeira, pastor? Como é que eu enfrento a próxima semana que está vindo? Como é que eu enfrento, pastor? Como? João nos diz, irmãos, a palavra do Senhor nos diz: estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. João estava em Cristo Jesus, meu irmão. 90 anos em Cristo Jesus. Eu não sei a tua tribulação, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que vai te acordar amanhã, segunda-feira, mas uma coisa eu sei: João nos ensinou que aqueles que estão imersos na palavra de Deus e no testemunho de Jesus vão vencer qualquer segunda-feira, vão vencer qualquer boleto, amém ou não? Vão vencer qualquer família tribulada, vão vencer qualquer luta, vão jogar por terra qualquer dardo inflamado do maligno, qualquer seta que voa de dia ou que voa de noite, qualquer investida do maligno. Quem sabe você entrou aqui hoje e o maligno está investindo na tua vida. Eu quero terminar a palavra de hoje dizendo para você que o pastor Fábio até brincou comigo. Eu trabalho com o pastor Fábio, lá da igreja do Belmonte. Ele até brincou comigo, ele disse que eu voltei do Rio de pastor muito ungido, muito abençoado. E lá no trabalho eu fiz 2 orações, eu fiz uma oração: Fábio, ó, Deus vai abençoar a gente assim, 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 assim. Aí passou 10 minutos e aconteceu do jeito que eu orei. Do jeito que eu orei. Aí ele olhou para mim, riu. Rapaz, esse retiro foi bom mesmo, hein? A gente estava trocando uma fachada lá na loja. E aí o rapaz estava colocou parcialmente uma placa de alumínio e colocou com uma fita adesiva, que
que é tão forte, uma fita dupla face, adesivo que é tão forte, que um homem de 100 quilos se pendura e ela não solta. Do lado esquerdo soltou, caiu, gente. Aí estava ainda, são 3 placas, né? Estava do meio e da direita. Da esquerda já tinha caído. Aí eu e ele conversando com uma senhora, e eu vi que veio uma idosa e sentou na calçada, debaixo da placa. Aí na hora meu coração queimou, gente. Na hora. Falei, Fábio, atende aqui. Eu vou aqui fora. Abri a porta, botei a mão no ombro da senhorinha. Falei, senhora, se a senhora não se incomodar, a senhora pode sentar ali do outro lado? E expliquei para ela, né? Que a gente está colocando uma placa aqui e ela não está parafusada, está só colada. A do outro lado caiu. Eu estou com medo que ela caia aqui e machuque a senhora. E olha, gente, cair é assim. Se cai, provavelmente ou feriria profundamente a senhorinha ou mataria ela. Uma placa de alumínio pesada que ia cair exatamente, estava sentada exatamente assim. Ia cair na cabeça dela. Botei a mão no ombro dela, ela levantou. Quando ela levantou a placa, pum! Segundos depois, um evidente livramento de Deus. Uma evidência de que Deus reina sobre a minha e a tua vida. De que Deus está no controle. De que Deus é soberano nas nossas tribulações, no reino que é dele. E por isso, podemos e devemos perseverar em Cristo Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Imersos na palavra e imersos no testemunho de Jesus Cristo sobre a minha e sobre a tua vida. Eu creio, irmãos, que assim como João descreveu aqui, Jesus Cristo quer testemunhar através da nossa vida. Amanhã, segunda-feira, Ele quer testemunhar na minha e na tua história, na minha e na tua família. E esse é o meu convite para você nessa noite. O meu convite para você nessa noite é: vamos juntos hoje mergulhar em Jesus. Por quê, pastor? Por que eu tenho que mergulhar em Jesus? Porque mesmo que você seja arrastado para uma ilha, mesmo que você se encontre ilhado, e mesmo que a única coisa que você veja na sua frente são pedras para quebrar, Jesus estará com você. Você não vai se sentir sozinho, você não vai se entender abandonado. Você vai lembrar que tem uma igreja que é companheira, que é irmã, e acima de tudo, irmãos, você pode vencer tribulação e você pode perseverar, porque nós estamos imersos em Cristo Jesus. Quero carinhosamente convidar você a fechar os olhos e curvar a cabeça. Aleluia.